primeiro aspecto que eu acho que vale a pena conversar a respeito da relação entre moralidade e motricidade é a questão que envolve a relação entre limite e consciência corporal. A criança, quando nasce, ela nasce num estado de indiferenciação em relação ao meio que circunda esse corpo. Ela não se identifica em oposição a esse meio. E por que não? Porque, na verdade, ela nasce dominada por reflexos. Então, é um corpo que ela não governa, é um corpo que não atende às vontades dela. Porque o sistema nervoso central, nesse momento, que é a parte responsável, enfim, o córtex cerebral, que é a parte responsável pelo controle motor, ele ainda está muito imaturo. Então, as estruturas que controlam o movimento nesse momento, que são o tronco cerebral e a medula, são estruturas que não trabalham com a consciência como o córtex cerebral. Consequentemente, a criança não percebe que aquele corpo pertence a ela, ela não consegue diferenciar quem ela é e quem ela não é. Então, nesse momento da vida, essa consciência sobre si mesma, essa consciência corporal, ela ainda não foi desenvolvida. À medida que a criança vai se movimentando nesse meio, que ela vai ganhando autonomia sobre esse corpo vai ganhando contornos e ela vai percebendo que o seu próprio corpo tem contornos, que são contornos que se diferem dos outros elementos do mundo. Então, ela vai se construindo como alguém, como um objeto, num mundo repleto de outros objetos. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar a respeito do limite é que o limite confere identidade. À medida que ele separa as coisas do mundo, que ele separa as pessoas do mundo, ele confere identidade. Ao conferir essa identidade, ele auxilia a criança a construir essa consciência corporal. É interessante a gente observar que as crianças sem limite, crianças que têm muita dificuldade de lidar com o limite, são crianças que apresentam um corpo extremamente desorganizado. E são crianças que invadem o corpo, o espaço corporal do amigo, do colega. Então, são crianças que costumam bater, que costumam empurrar. Agora, ao mesmo tempo, são crianças extremamente vulneráveis, porque assim como elas invadem o espaço corporal do amigo, do colega, elas também permitem que essa invasão ocorra com o corpo delas. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte, imagina duas figuras geométricas, um triângulo e um quadrado. O que difere essas duas figuras geométricas? É justamente o perímetro, ou seja, o limite. Caso contrário, essas figuras se misturam. Então, a falta de limite, na verdade, ela é muito complicada para que a criança estruture a consciência sobre si mesma e, consequentemente, a consciência corporal. Sem consciência desse meu corpo, eu não consigo produzir um movimento eficiente, eu não consigo fazer com que as partes desse corpo, de fato, dialoguem para que haja uma eficiência do ponto de vista motor.